A humanidade já conseguiu eliminar a varíola e está muito perto de erradicar a polio. Existe uma doença milenar, descrita desde os tempos dos faraós, que ainda hoje desafia populações inteiras. Recentemente, muito recentemente, um surto endêmico reacendeu o alerta mundial na província do Cundeni, aqui em Angola. É que nas últimas semanas, inúmeros veículos de comunicação do país noticiaram a ocorrência de uma endemia vigente na província do Cundeni, chamada dracunculose ou doença do germe da Guiné. Imagine viver em uma comunidade onde cada gota de água que você bebe pode estar a ingerir uma sentença de sofrimento. Na província do Cundeni isso não é imaginação, é a realidade. E o inimigo? Um verme capaz de mudar a vida de quem ele infecta. Seu nome, Dracunculus medinensis. O que você faria se um verme de até 1 metro de comprimento começasse a sair lentamente de sua pele causando dor insuportável? Parece uma cena de terror, mas é o que está a acontecer hoje, em pleno século XXI, lá no sul de Angola. Eu sou o professor Evaristo, você está no Biodala e hoje vou vos contar sobre a dracunculose, uma doença quase erradicada no mundo, mas que ainda está presente aqui, bem no nosso quintal. O Dracunculus medinensis é um parasito que produz uma doença conhecida desde a antiguidade, chamada dracunculose. Ela se adquire quando se ingere água que contém crustáceos copépodes que estejam infectados. E cerca de 1 ano após se beber a água contaminada, as vítimas sofrem uma lenta e dolorosa saída de vermes adultos através da pele, que podem chegar a medir até 1 metro de comprimento. O Dracunculus medinensis, o causador da dracunculose, é o maior verme conhecido na categoria dos nemátodes que afeta o homem. Sobre essa coisa de ser nemátoide, vai ter uma sequência de aulas aqui no canal sobre microbiologia médica, específicas para o pessoal da área das ciências da saúde, diga-se de passagem, onde vou descrever com maior detalhes a caracterização taxonômica deste e de outros agentes biológicos. Ele é um verme alargado, cilíndrico, com um aspecto branco liso, com uma cabeça redondeada e uma cauda pontiaguda curva. A fêmea geralmente mede de 50 a 120 cm de comprimento e mais ou menos 2 mm de largura. O macho ele é raro de ser encontrado. Parece que morre nos tecidos humanos pouco tempo depois da copulação e geralmente é menor que a fêmea, pois mede em média 4 cm. Esses parasitos vivem livres nos tecidos e se movimentam pelo tecido conectivo e pelo tecido subcutâneo, o que faz com que as fêmeas grávidas estejam perto da pele. E é dessa forma que o parasito produz substâncias que contribuem para formar uma vesícula, ali mesmo na pele do paciente. E posteriormente, uma úlcera que é por onde as larvas vão posteriormente sair. Só um ponto aqui. Quando eu falo larvas, estou a me referir às formas jovens ou imaturas do parasito. Larva é o parasito criança, que ainda não atingiu a forma adulta, só para vocês entenderem. Quando a água é contaminada pelas larvas da Dracunculus medinensis, essas larvas são ingeridas por crustáceos do gênero Cyclopes ainda na água. Crustáceos são pequenos organismos aquáticos muito comuns em água doce. E este também é um tema, este também é um assunto que vamos trabalhar lá na temática de microbiologia médica. Vai ter vídeo aqui no canal, então se liga e se inscreva no canal. Dentro destes crustáceos, as larvas amadurecem e chegam a ser infectantes por via oral. Se o homem ou alguns poucos animais ingerirem essa água, eles vão se contaminar com o parasita. E este é o único modo de transmissão conhecido. E hoje em dia se conhece uma vasta lista de animais domésticos e selvagens que servem como reservatórios dessas larvas. Quando os crustáceos chegam ao estômago e ao intestino humano, eles geralmente morrem e dessa forma liberam as larvas, que penetram na mucosa intestinal e migram através da via linfática até chegar ao peritônio, que é o tecido que reveste o abdômen. Aí, as larvas amadurecem cerca de 2 a 3 meses, se tornam adultas e mais ou menos 10 a 14 meses depois atingem cerca de 1 metro de comprimento. Elas se acasalam para depois alcançarem o tecido conectivo subcutâneo e o tecido muscular, com mais frequência na região da perna e na região dos pés.
o que causa uma sensação de queimação intensa. No momento de se depositar as larvas, as fêmeas adultas que estão grávidas introduzem a cabeça na pele humana, o que provoca uma reação inflamatória e formação de vesícula ao redor da cabeça do parasito. Nessa região específica do corpo, quando a pessoa molha, ou seja, quando a vesícula entra em contato com a água, elas se rompem, o que faz com que o útero da fêmea que está grávida, né, o que faz com que do útero da fêmea que está grávida saiam grandes quantidades de larvas. Essas larvas são consideradas de primeiro estadio. Têm aspecto de verme, são móveis e permanecem na água de 3 a 6 dias. Na água, essas larvas são ingeridas por crustáceos e é dentro desses crustáceos que de 2 a 6 semanas as larvas evoluem até chegar ao estadio intermédio, fase em que as larvas já podem infectar o ser humano. O ciclo se repete quando outra pessoa ingere dessa água, onde tem crustáceos cheios de larvas. Os crustáceos se rompem no estômago e nos intestinos e começa o ciclo tudo de novo. O período que vai desde a entrada do parasito no corpo humano até o momento em que começa a produzir formas detetáveis pode ir até 12 meses depois da ingestão dos crustáceos. Este vídeo foi produzido graças ao patrocínio da Dacruz Fotos, uma empresa de jovens angolanos versadas no registro de momentos importantes da vida. Ganhei essa camisola aqui do pessoal do pessoal da Dacruz Fotos, vem pra cá, beleza, né? Você que vai se casar, você que vai defender algum trabalho científico e precisa congelar este momento, a Dacruz Fotos é a empresa certa para isso. Vou deixar os contactos deles na descrição do vídeo. Você liga para eles em nome da Biodala que você terá um desconto garantido, um desconto considerável. Já agora, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like e me siga nas minhas outras redes sociais que estão na descrição deste vídeo. Vamos continuar com o nosso assunto. Quando se ingere a água contendo crustáceos infectados, praticamente não aparecem alterações patológicas no corpo, mesmo quando os parasitos penetram nas vísceras e nos tecidos profundos, ou até quando os parasitos estão em desenvolvimento até chegar às formas adultas. Este percurso todo parece ser assintomático. Só quando a fêmea começa a migrar para a pele é que se inicia um conjunto de reações alérgicas devido à liberação repentina de grandes quantidades de produtos tóxicos do metabolismo do próprio verme. Essas reações podem ser locais e também podem ser sistêmicas, o que dá lugar à formação das vesículas. Essas vesículas, além das larvas, contêm glóbulos brancos como linfócitos, neutrófilos e eosinófilos. Não é comum as fêmeas do parasito adulto saírem para fora. O que a gente vê saindo para fora geralmente é o macho do parasito adulto. Algumas fêmeas até saem de forma parcial e regressam para dentro. Outras, aquelas que em geral não são férteis, são arrastadas para o tecido do corpo onde morrem, se desintegram e causam uma reação inflamatória grave que origina abscessos frios e profundos, que podem formar fibrose ou podem se calcificar. Algumas horas antes dos vermes saírem para fora, surgem várias manifestações sistêmicas como vermelhidão, coceira intensa, náuseas, vômitos, tontura e até desmaios. O local onde o verme sai é basicamente uma pápula vermelha contendo um centro com vesícula de mais ou menos 2 a 7 centímetros. Isso acontece em 90% dos casos nos membros inferiores, mas também pode acontecer nos braços e no tronco, e é muito menos frequente que isso aconteça nos glúteos e no escroto. Quando a vesícula se rompe, ela provoca abscesso, celulite e ulceração. A presença de parasitos no tecido mesentérico, lá no peritônio, explica em parte a síndrome abdominoperitoneal, com as manifestações alérgicas que o paciente apresenta. A infecção por Dracunculus medinensis não induz a imunidade protetora, ou seja, os indivíduos podem se infectar quantas vezes forem possíveis ao longo dos anos se continuarem a beber água contaminada. O período de incubação vai de 9 a 14 meses e nesse período o paciente não tem a mínima noção do desenvolvimento do parasito no seu organismo. A maior parte dos indivíduos albergam 1 ou 2 parasitos e uns poucos têm até 50 parasitos.
A lesão pode ser reconhecida a 60% das vezes pela presença de vesículas ao se visualizar o parasito adulto ou ao se palpar o local durante o exame físico. Geralmente a gente percebe uma estrutura em forma de cordão debaixo da pele. Um dia ou dois antes da vesícula arrebentar, muitos parasitos apresentam por 24 horas uma reação alérgica sistêmica com manifestações como urticária generalizada, eritema, edema anjoneurótico, plurito, que são as coceiras, febres, náuseas, vômitos e, como já dissemos lá atrás, até desmaios. E todos esses sintomas vão desaparecendo de maneira progressiva. 2 a 5 dias depois de se colocar um membro em contato com a água, as vesículas se rompem. Na úlcera cutânea que se forma, é possível observar a saída espontânea do parasito ao exterior do corpo. Até 5 centímetros do seu comprimento é possível ser visto. Ele sai completamente de 3 a 6 centímetros de modo espontâneo e pode-se acelerar esse processo enrolando o parasito num pedaço de madeira e ir se puxando pouco a pouco diariamente. Dentre as complicações mais frequentes estão as infecções bacterianas secundárias, das quais a mais grave é o tétano. Estes transtornos podem dar origem a abscesso, úlceras crônicas, celulites, necrose local e, ocasionalmente, septicemia. Além das complicações, podem ficar algumas sequelas após a infecção, como artrites, que é a inflamação das articulações, contractura dos tendões, que gera dificuldade na movimentação dos membros, e por aí fora. Ainda para o diagnóstico, os abscessos devem ser aspirados e se examinar o conteúdo purulento em busca de fragmentos do parasito adulto e larvas. Além do aumento dos eosinófilos circulantes, dado que pode ser constatado no leucograma, o raio-x é útil em caso de calcificação do parasito. E provas serológicas e cutâneas não têm especificidade para se utilizar na prática médica nestes casos. O habitat dos crustáceos que albergam o Dracunculus medinensis são os pântanos, as cisternas e os poços de água. A doença prevalece em locais onde as pessoas tomam banho perto dos lugares onde se tira água para beber. Nas comunidades em que a doença está presente, as manifestações clínicas podem ser estacionais, ou seja, a população pode referir que essa doença vem mais no tempo de chuva, por exemplo, ou a doença vem mais no tempo seco. Isso acontece porque o ciclo evolutivo do parasito requer um período de mais ou menos um ano. E também a influência do clima sobre as fontes de água. Por exemplo, aqui perto onde vivo, o rio Lucala fica muito cheio em tempos de chuva, o que se transforma num período propício para a transmissão massiva dos crustáceos contendo verme. A incapacidade que a doença causa no corpo pode ter uma grande importância do ponto de vista econômico, se as manifestações clínicas coincidem, por exemplo, com o período de produção agrícola. Ademais a isso, provoca uma perda significativa no ano escolar das crianças. Primeiro, são necessários programas de educação à saúde, principalmente em comunidades endêmicas como lá no Cunene. Isso servirá para se transmitir mensagens de que os vermes se transmitem pela água que se bebe e que as pessoas que têm as vesículas na pele não devem estar em fontes de água. Importante salientar também que só se deve consumir água fervida ou água filtrada com coadores finos, para se eliminar os crustáceos que carregam as larvas. 2. Eliminar a população de crustáceos em fontes de água como lagos, tanques, depósitos de água e poços. Isso se faz por meio de inseticidas como temefos. Só deixar algo claro aqui. Este inseticida não deve ser colocado na água para beber, isso não é lixívia. É por isso que a manipulação desta substância química por pessoas especializadas é crucial. Não é qualquer enviado da administração municipal para ir despejar este medicamento nas fontes de águas que se desconfiam que estejam contaminadas. Até porque essa água que vai ser tratada não se bebe. Ela é tratada para não contaminar as fontes de água que a população usa para beber. E como já foi desinfectada, ela não corre o risco de contaminar a água potável. O temefos, por exemplo, é um organofosforado e, portanto, é inibidor de uma enzima chamada acetilcolinesterase. E uma vez ingerida, ele causa um conjunto de transtornos conhecidos como síndrome colinérgica, onde se apresentam manifestações graves que podem levar à morte.
Terceiro, vacinar as populações de alto risco contra o tétano, como a população do Cunene, por exemplo. Grandes quantidades de doses contra o tétano devem ser enviadas para lá, uma vez que as infecções são uma das principais complicações da doença, dentre eles a mais temida, a infecção por uma bactéria chamada Clostridium tetanus, que é o causador do tétano. Quarto, o governo tem que se preocupar, através dos gabinetes provinciais da saúde, em fazer busca ativa de casos através de agentes comunitários que estejam treinados. Um elemento muito importante que os países que erradicaram a doença implementaram é o sistema de incentivo em dinheiro. Isso estimula a notificação precoce. Funciona assim. Quem nos notificar ou trouxer um paciente ao hospital apresentando tais sintomas vai receber 10.000 kwanzas, por exemplo. Isso vai estimular tanto as pessoas que em um mês teremos controlados todos os casos de dracunculoses. Mano, países do primeiro mundo fizeram isso, por que nós não? Quinto, um último elemento que gostava de citar aqui, e não menos importante, é a correção da situação da seca no Cunene. Todo esse problema, se aprofundar o desenvolvimento epidemiológico da doença, tem forte componente da escassez da água que se vive por lá. Não vou falar de tratamento aqui para não incentivar a automedicação. Em caso de doença, seja ela qual for, corra para o hospital, pois é lá que existem profissionais que podem dar seguimento a qualquer tipo de patologias. Ficamos por aqui, eu sou o professor Evaristo, você está no Biodala, já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal e me siga nas minhas outras redes sociais que estão na descrição deste vídeo. Eu te vejo numa próxima ocasião. Tchau!